Vamos ver com a Beatriz Finocchio. Bia, como você viu o discurso do presidente Jair Bolsonaro aí na Assembleia Geral da ONU? O presidente teve um discurso em ataques sutis a algumas ditaduras. A gente percebe que ele fala da Venezuela, que o Brasil abrigou a Venezuela, da fome lá na Venezuela. Ele diz da questão dos refugiados. Então, ele, de uma forma sutil, exaltando o Brasil e atacando regimes ditatoriais. Isso já é esperado do presidente. Achei sutil com relação a Bolsonaro, falando de discursos. Ele exaltou, como já esperado, o desenvolvimento econômico do Brasil, apesar dos pesares. Achei importante quando ele disse da energia limpa que o Brasil produz e que tem muito potencial para exportar, em um momento que países da Europa começam a investir novamente em energia por conta da questão da guerra da Rússia e da Ucrânia. Ele teve aí uma boa saída e achei super interessante a forma como ele abordou a energia limpa do Brasil e destacou que nós podemos ser exportadores dessa energia na ONU. Isso caracteriza um desenvolvimento econômico muito, muito bom para o Brasil. Então, achei interessante isso. Achei interessante ele falar da reforma da ONU com relação às sanções só unilateralmente econômicas com relação à Rússia. Diz que precisa ter outros tipos de sanções que não afetem tanto o desenvolvimento dos países, que não afetem tanto a economia, as economias internas dos demais países. Bolsonaro também não poupou para falar sobre saúde pública no momento em que ele disse que não poupou dinheiro para a questão da pandemia, mas que quis manter o emprego. Ele sempre coloca esse contraponto quando fala de saúde pública, de que a prioridade do governo era manter emprego. E ele percebe, ele induz um raciocínio de que, se ele manteve esse emprego na pandemia e que ele não desconsiderou as rendas como o auxílio emergencial, que hoje é o Auxílio Brasil, é por isso também que o Brasil teve uma deflação, por exemplo, agora em julho e agosto. Ele traz essa correlação inconsciente que a gente faz com relação às políticas adotadas no curso da pandemia. É interessante porque ele também fala dos investimentos em tecnologia, fala da lei da liberdade econômica, que de fato é um marco, o marco do saneamento. Ele falou também de todas as questões positivas que ocorreram no governo dele. Ele fala muito da lei da liberdade econômica, do incentivo ao empreendedorismo, do jovem no mercado de trabalho. São fatores que fazem um país efetivamente se desenvolver. Claro que tem aí não falamos das questões negativas, porém, de fato, trouxe várias questões positivas, fatos positivos que hoje o Brasil vive. E é importante também destacar o cenário do agronegócio brasileiro no Brasil. Interessante ele ter colocado inteligente a OMC quando disse que sem o agro brasileiro, isso é muito importante para o Brasil, o Brasil passa fome. Isso é muito importante. O Brasil não, o mundo passa fome. Isso é muito importante, porque a gente tem aqui um movimento interno de ataque ao agro. Então, o Bolsonaro deixar claro isso e com uma chancela da OMC, isso foi excepcional no discurso dele. Eu gostaria de pegar um ponto, Bia, que você trouxe aí, que Bolsonaro foi mais suave neste discurso, principalmente em relação ao último que ele fez na ONU, lembrando que agora ele é candidato. Você também viu dessa forma? Ele foi mais tranquilo, não evitou fazer muitas críticas também? Ele foi sutil nos ataques, né, à esquerda. Ele teve ataques à esquerda quando ele fala da Nicarágua, com relação aos padres, às perseguições. A gente sabe que a Nicarágua hoje tem o Daniel Ortega, que é um presidente à esquerda ditador e que está perseguindo. Então, ele ataca a Nicarágua, dizendo que o Brasil apoia os padres que quiserem vir para cá, por exemplo. Aí ele ataca a Venezuela, dizendo que o Brasil, através do programa, né, Acolhida, da Operação Acolhida, ele trouxe os venezuelanos para cá, então ataca a Venezuela. Ataca de forma, na economia, sutilmente, a roubalheira que aconteceu na Petrobras. Então, ele faz de uma maneira muito mais sutil, com certeza absoluta, até porque ele está em campanha, mas também justamente para não trazer esse tom de mais polarização e negar que ele é o responsável por isso. Ele trouxe fatos, ele trouxe economicamente a Petrobras, o problema que aconteceu, a grande dívida da Petrobras, muito por conta também da corrupção, e ele fala que no governo dele isso não existiu. Então, ele trouxe esse ataque de forma muito mais inteligente e estratégica através de uma sutileza.
Muito bem, nós conversamos com a cientista política e advogada Beatriz Finocchio. Bia, obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã hoje. Seja sempre bem-vinda, um bom dia para você. Eu que agradeço a todos, estamos sempre dispostos. Muito obrigada.